Bom dia a todas, a todos. Eu vou, em primeiro lugar, não só agradecer, mas dizer que eu estou um pouco arrependido de ter aceito o convite, porque acho que é verdade. Eu me situei, e aqui vocês vão ler, eu vou ler alguns trechos da minha fala, tem uma dimensão de experiência, uma dimensão do vivido do trabalho judicial, que a observação exterior nem sempre é capaz de compreender, atingir. Por isso eu queria, para começar, dizer que quando eu aceitei, eu entendi isso como um verdadeiro desafio e fiquei preocupado em como poderia colaborar. Vocês vão ver que eu tentei vários caminhos, eu vou explicar daqui a pouco. Mas eu queria dizer que esses caminhos e essa demanda, do meu ponto de vista, não é só uma questão de princípios abstratos. Ela é uma necessidade. O que a doutora Eugênia trouxe, pontuou, bastava olhar daqui e ver as reações das pessoas que estão aqui, pontuou questões que são da ordem não só prática, mas da ordem decisiva do encaminhamento dos processos judiciais. E isso, na verdade, nós temos que estar muito mais preparados para pensar sobre isso. Então, eu queria dizer que o que eu vou apresentar sai um pouco desse tom, por isso um certo arrependimento, espero que não seja um colapso, mas esse arrependimento quer dizer assim, eu vejo, depois de 20 anos de pesquisa em delegacia da mulher, nos juizados, nas varas, o que eu vejo, acompanho através de um coletivo de pesquisadores, pesquisadoras que trabalham comigo no LEVES, no Laboratório de Estudos das Violências, é que nós temos os operadores lá na ponta, porque a doutora é uma analista, mas ela também é delegada. Ela está lá na ponta e eu vejo que as pessoas da ponta nos informam sobre esses problemas. Esses 20 anos de pesquisa são muito dos problemas que os operadores têm em campo, delegados, ou magistrado ou magistrada, que estão enfrentando cotidianamente. Então, eu vou descrever algumas coisas que são, a partir dessas pesquisas, desse coletivo, a quem eu agradeço, tenho uma gratidão eterna, porque acho que são eles que estão produzindo esse material, e eu vou tentar fazer essa sistematização, tentando dizer para mim mesmo, olha, o que eu posso contribuir é trazer algumas reflexões sobre essas maneiras de agir dos operadores. Já, só para pegar um gancho, eu vi na Delegacia da Mulher atendimento psicológico. Lá, já nos anos 90. Isso não está previsto. Nem estava imaginado. E do ponto de vista do organograma da polícia, Santa Catarina criou, por exemplo, concurso para psicólogos policiais. Então, o que eu vejo é que lá na ponta, já desde essa época, existe dentro dos agentes concretos que cotidianamente enfrentam e tentam superar dificuldades que eu vou tentar enumerar, eu já vejo que eles estão produzindo soluções. Quando foi da Lei Maria da Penha, aconteceu as audiências de ratificação, antes de 2012. As audiências de ratificação é uma estratégia do próprio magistrado, magistrada, dizer, eu preciso ouvir isso. Preciso entender o que é tudo isso, porque o inquérito, ele vem instruído, é verdade, mas ele não trouxe, talvez, todos os elementos. E mais do que isso, o atendimento psicológico, ele corresponde a uma necessidade que não encontra outra vazão para uma boa parte da nossa população. Então, eu vou também mostrar um pouco do trabalho policial, da Delegacia da Mulher, tentando trazer isso. Quais são os enfrentamentos que, na prática, nós observamos. Então, não é uma reflexão que tem um mérito da pesquisa em si mesmo, mas é a pesquisa procurando dar visibilidade a esses enfrentamentos que cada agente, serviço social, de psicólogo, de policial, de magistrado, enfrentam cotidianamente. Mas, antes de começar isso, não tem como não falar, no momento que nós estamos vivendo, ou compartilhar com vocês algumas preocupações que eu acho que podem nos aproximar. A primeira delas é que a gente vê nas manchetes nos últimos meses, e isso está ficando muito claro, e confirmado pelas estatísticas, que está havendo um recrudescimento dos feminicídios e da violência contra a mulher. Eu prefiro chamar violência de gênero. Eu vejo nesses números, que eu vou poupar vocês um pouco de expor, mas é uma preocupação preliminar, eu vejo aqui alguma coisa muito mais severa.
A doutora Salete, no vídeo que nós assistimos aqui, falou que nós estamos ainda numa fase preliminar. É preciso ainda caminhar. Eu vou concordar com ela que é preciso caminhar, mas essa fase preliminar, nós já temos que pensar, são 10 anos, 13, de Lei Maria da Penha. São 30 anos de Delegacia da Mulher. Eu vou comentar rapidamente, porque não vou ter tempo depois, vou falar do movimento no Congresso Nacional agora de judicialização. PLs, 145 até o mês de setembro, que eu fiz um levantamento, vocês vão ver que tem muita agitação judicializante. O botão, o aplicativo, são judicializantes. E o que nós estamos vendo? Frente a um montante de investimento judicializante, nós estamos vendo coisas que estão nos escapando. Nós não estamos conseguindo produzir aquilo que era o objetivo, que era uma mudança social, que era sinalizar para a sociedade comportamentos que não são aceitos. Alguma coisa está acontecendo. É uma questão preocupante, inquietante, traz insatisfação, traz incertezas e até desânimo. Eu vou lá no final falar dos desafios, porque acho que vamos tentar traduzir. Bom, é isso que vocês representam, no meu ponto de vista. Vocês representam aquelas pessoas insatisfeitas, talvez eternamente insatisfeitas, mas o eternamente insatisfeito que está encarando isso como desafio do seu trabalho. Não desanimou. Então, vou tentar, antes de começar propriamente a apresentação, dizer como é que eu pensei tudo isso. Em primeiro lugar, eu digo, existem 3 maneiras de falar sobre ações em rede de enfrentamento da violência contra a mulher. 3 maneiras. A primeira maneira são as propostas concretas. A doutora Eugênia trouxe uma série de propostas concretas. Essas ideias que vêm como propostas concretas, obviamente, eu não tenho competência para fazer essas sugestões, então fiquei muito feliz, tomei nota de algumas, não é? E passei por um segundo momento, que era, olha, para ver propostas, que é onde eu não estou competente, eu vou passar a, talvez, pensar na metodologia do trabalho de rede. E a doutora também, pela experiência que tem e pela reflexão que construiu, dá para ver que tem uma metodologia. Eu vou falar de uma metodologia que utiliza uma palavra que a gente vai compartilhar, que é a concertação. Vou falar da experiência, na verdade, canadense, de um modelo sobre isso. Mas eu vi também que falar sobre isso significava dizer como nós vamos agir. Mas a minha pergunta, doutora Eugênia, é sobre o que nós estamos agindo. Será que nós entendemos? Eu acho que tudo que a doutora trouxe mostra que nós não entendemos ainda nem o feminicídio. Não é que não entendemos como tipo. Nós não entendemos essa experiência social chamada feminicídio. E aí eu vou, talvez, puxar um pouco mais a ideia de que nós precisamos pensar qual é o objeto da nossa ação. Não o tipo penal só, vou comentar sobre isso, mas a ação na sua profundidade. É um pouco o que a doutora Eugênia, se eu entendi bem, nos trouxe. Então, o que ela me provocou, e é esse o ponto que eu gostaria de desenvolver com vocês, é que falta-nos um entendimento do que nós estamos atuando. Por exemplo, vou discordar do vocabulário da doutora Eugênia, com todo o respeito. Ela falou muito em relações de dominação. Há relações de dominação o tempo inteiro, em qualquer lugar. Aqui tem relações de dominação. Ela é delegada, então ela tem experiência, eu sou professor, não tem. É uma relação, não é isso. É uma relação de poder. A grande questão da violência de gênero não é as relações de poder, porque a mulher também tem relações de poder com o homem. Moralmente, por exemplo, quando ela diz, você não consegue nem trazer o dinheiro para casa, quando ela faz uma crítica, diz, você é um fracassado, você não me satisfaz sexualmente, ela tem uma relação de poder. Não é que ela é totalmente, não deixa de ser vítima, mas ela não deixa de ter uma posição também de poder. Então, a minha questão é sobre o que nós estamos intervindo. São relações de dominação. É a dominação que é o problema. É quando o outro não consegue, inclusive, dominá-lo e aniquila aquele outro. Então, essa é uma questão que eu preferi avançar nesse caminho de falar sobre como nós atuamos, sobre que objetos nós atuamos quando judicializamos. Essa é a minha meta.
Eu não abandonei, e acho que é fundamental, a ideia de como trabalhar em rede. Eu já coloquei no site, daqui a pouco eu vou passar o endereço do site do nosso laboratório, eu coloquei a minha apresentação, que até setembro eu trabalhei nela. Tá? Se alguém se interessar, sobre uma apresentação do que são as mesas de concertação. Uma experiência que eu conheço, na verdade, desde os anos 2000, no Canadá, e que eu reputo da maior interesse, porque concertação, eu vou aqui fazer uma brincadeira com a doutora Salete, se me permite, concertação com C significa se colocar em concerto, significa ajustar, significa apoiar, significa interagir. Mas tem uma concertação com S também. Essa concertação com S pressupõe que a gente tem que combinar modos de agir, tem que combinar responsabilidades. Então, mesa de concertação, tá? Essa apresentação que está lá no site é sobre isso, tem referências bibliográficas para o pessoal conhecer a metodologia, é colocar os responsáveis em contato com as partes também, criar um coletivo que seja capaz de dar uma institucionalização à rede. Porque eu já participei de muitas atividades aqui em Santa Catarina. Eu achei que eu tinha conseguido, junto com o grupo do Leves, conseguir construir um grande instituto de pesquisa, que era ligado à Secretaria de Segurança Pública. O próprio secretário nos convidava, conversava, eu disse, já está feita a rede. Não estava. Cada policial militar que vinha participar das reuniões do Leves, vinha não só de farda, mas vinha no seu horário fora do trabalho. Ele vinha porque ele é militante. O comandante que o mandou disse, vai lá e compra tabela. Não tinha responsabilidade institucional. Parceria sem responsabilidade institucional não significa nada. Eu era muito orgulhoso e, de repente, eu percebi, e aí rompi com tudo isso, eu rompi porque eu disse, é uma fantasia. Nós tínhamos um sargento no laboratório, a sargenta que cuidava, inclusive, da secretaria. Parecia um instituto. Na prática, não tinha compromisso. Eu vou falar lá no final dos desafios que nós muitas vezes estamos fazendo sem fazer. Então, acho que um dos objetivos meus aqui deve ser exatamente partir para essa ideia de o que é que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Eu vou dividir em 5 partes. Está ali a minha apresentação. Vou começar com essas modalidades de acesso que nós estudamos. Tá? Vocês vão ver já a Delegacia da Mulher, com a Lei Maria da Penha, né, os juizados, e, finalmente, as medidas alternativas ou a justiça restaurativa, ou JR, como eu vou usar. Mas para falar, então, desses 20 anos, nesse primeiro slide, o que eu vou querer é desenvolver a ideia de que nós temos que ter mais compreensão das nossas limitações e possibilidades. Porque nós também não podemos achar que a judicialização é solução. E, sobretudo, não podemos cair na armadilha das soluções de curto prazo. Nós precisamos de soluções de longo prazo, que não dependem só, desculpe, do judiciário, não dependem da polícia, não dependem. Dependem de mudanças importantes na sociedade. Então, é importante que a gente saiba sinalizar juridicamente, por exemplo, o feminicídio sinaliza juridicamente, mas nós precisamos ter consequências disso, não só penais, mas consequências na própria mudança das relações de gênero. E isso, desculpem, não é feito por nós. Nós somos apenas o tal do grão de areia. Bom, como nós estamos numa ilha, acho que a imagem fala. Vou passar em seguida a falar sobre judicialização. Eu acredito, não estou fazendo crítica da judicialização, eu estou tentando dizer como ela opera, quais são os limites dessa operação e por que é importante refletir mais aprofundadamente sobre a judicialização. Não vou falar da dogmática, né? Estou reservado e impedido e não conheço o suficiente para falar. Eu vou falar do que nós observamos em campo ao longo de 20 anos de pesquisa. É isso que vai ser o meu argumento, é a judicialização. Passo depois a falar sobre o que é violência. Isso já é, no meu discurso, no meu trabalho, isso já é uma coisa muito antiga, já tem mais de 20 anos, que eu digo, olha, a gente não sabe o que é violência. Violência não é um ato. Violência é uma categoria descritivo-qualificadora.
não é alguma coisa com materialidade, depende de quem está vendo para construir esse objeto. Então, a mesma coisa que a doutora Salete falou, essas sensibilidades, não é? Da perícia, por exemplo, significa, na verdade, um desenvolvimento de uma linguagem que vai dizer, olha, o que você está vendo é isso que é para ver. A minha pergunta é, o que é para ver? Mas lembrando que os sujeitos talvez estejam vendo outras coisas e que nós estamos judicializando pessoas, judicializando experiências, talvez sem conhecer o que elas estão querendo fazer. Eu vou tentar falar brevemente sobre isso. Vou falar sobre vitimização. A categoria que está lá, eu acho que a doutora Salete não nomeou por educação, gentileza, eu vou ser mais bruto, é a boa vítima. Existe a boa vítima. A boa vítima é determinante, tanto na investigação, quanto no julgamento, quanto na mídia, essa construção do que é uma boa vítima. Isso é uma economia moral que fundamenta o gênero. Então, ele não está ali no ato que foi realizado, mas ele está nessa impossibilidade de agir de outro modo. Vitimização e essa economia moral que domina nossas próprias percepções. E sempre vai dominar, eu não quero me livrar delas, eu quero ter consciência de. Eu quero ter consciência e, em fazendo uma autorreflexão, tentar avançar no meu encaminhamento. Depois da vitimização, eu vou falar sobre os desafios que eu vejo, e tenho que confessar que isso aí vai tudo para 10 horas de trabalho. Eu me lembro de alguns discursos, né, que duram 10 horas. O meu é capaz de durar 10 horas. Como eu vou ser impedido, vou ter que cortar, eu vou tentar pular algumas coisas, peço desculpas, mas não tinha, dentro da minha lógica, não tinha como não fazer. Então, o Leves, se alguém se interessar no texto que eu já falei e outros textos que estão referidos mais adiante, o endereço do Leves tem todos os textos que nós produzimos ali. O laboratório, eu vou tentar pontuar em 3 grandes momentos. Nós começamos a pesquisa em Delegacia da Mulher em 98. Começamos dando curso, inclusive, para delegados, não só aqui, mas em João Pessoa, onde eu tinha vivido antes, e fizemos cursos de formação, etc. Estou bem contente com isso. Hoje nós temos uma rede bem ampla que fala sobre isso, uma rede em 5 cidades brasileiras que estuda essa judicialização na perspectiva que eu estou trazendo aqui. Mas queria começar a comentar sobre esse primeiro momento de investigação, lá atrás. Delegacia da Mulher, todo mundo sabe, é uma instituição pioneira. Eu, quando fui no Canadá em 99, eu falei sobre Delegacia da Mulher, todo mundo disse, mas que coisa fantástica. Nós ouvimos a doutora Salete falar em uma delegacia especializada em feminicídios, que coisa fantástica. Né? A pergunta, do meu ponto de vista, é o que essas instituições fantásticas estão fazendo? Então, o que nós vamos abrir aqui é um pouco o que elas estão fazendo. Passo no segundo momento, anos depois, na Lei Maria da Penha. Santa Catarina foi também pioneira na Delegacia da Mulher e na Lei Maria da Penha. Eu lembro de uma reunião que eu fui convidado aqui, em 2006 mesmo, para discutirmos aqui como seria a implementação da Lei Maria da Penha em Santa Catarina. É um avanço muito importante. Eu quero colocar como é que nós observamos a prática lá dentro. E, atualmente, temos acompanhado, particularmente em Lages, a experiência de justiça restaurativa, também aplicada à Lei Maria da Penha. Então, vamos começar. Na Delegacia da Mulher, o que nós observamos, eu falo aqui, observamos, o meu apelido era barata de delegacia, tá? Sobretudo em João Pessoa. Eu cheguei antes da abertura da delegacia e muitas vezes quase que eu tinha chave. Eu era o último a sair. Então, durante um bom período, eu fiquei muito mais do que a delegada, muito mais do que todo mundo na delegacia. 4 meses, assisti 700 atendimentos e me orgulho muito dessa possibilidade. Agradeço, inclusive, aos agentes, tanto a delegada quanto os agentes policiais, que me permitiram estar ali presente, porque também é incômodo, né? Alguém presente com olhar, anotando coisas. Então, tem uma generosidade, como agora também temos encontrado, não é, com os magistrados aqui em Santa Catarina. Mas o princípio é, Polícia Civil, vamos dar visibilidade. Vamos fazer o registro, vamos fazer a investigação e vamos montar o inquérito. Não foi isso que nós vimos na delegacia. Não foi. A intimação, muitas vezes, trazia junto uma figura que eu não conhecia, um convite. Um convite para atendimento psicológico. Eu sei que pode colocar o convite entre aspas, mas não é a minha preocupação fazer a crítica.
A minha preocupação é mostrar que na delegacia, já lá nos anos 90, tinha essa preocupação de alguma coisa que excede o judicial. Então, por um lado, eu posso dizer o seguinte, lá na delegacia se fazia a mais do que o judicial, que é esse atendimento psicológico. O problema é que o atendimento psicológico vinha com duas questões que me chamaram muita atenção. Uma delas é, receber um convite de um delegado, uma delegada de polícia, não é bem um convite, né? Eu não encararia como um convite. Olha, se você quiser, eu digo, ai, ferrou. Está errado, fiz alguma coisa. Concordo? O atendimento psicológico, então, tinha essa dificuldade de adesão, embora tenha em Santa Catarina, Florianópolis, a gente acompanhou longamente, João Pessoa também, realmente tinha uma demanda para isso. Era muito importante isso. Então, a primeira observação é, isso está além do serviço policial. O que significa, para mim, alguma coisa que me interroga. Eu digo que bom ter agentes com sensibilidade para verem que ultrapassou e precisam ter um outro tipo de atendimento. Mas me coloca um outro interrogante. Como é feito isso? E o porquê que não é feito em outros lugares também? Porque as pessoas não podem ter acesso a atendimento psicológico em outros lugares. Precisa ser naquele momento, precisa ser reativamente. Significa, porque não era toda a população que usava o atendimento, é sempre a população pobre, que não tem acesso a outros dispositivos. Então, o que nós vimos é, a base, até a Lei Maria da Penha, okay? A base tinha sido essa ideia de, o que nós podemos fazer aqui na delegacia é abrir a possibilidade de diálogo entre as partes, particularmente ser acompanhada ou defendida pelo termo circunstanciado e a Lei 9.099. Eu assisti 700 casos em que se discutia na audiência, se discutia. As partes falavam. Momentos que eu chamei de controvérsia. É uma criação de um espaço de controvérsia para relações conjugais que as pessoas parecem que não encontraram em outro lugar. Eu achei isso muito interessante. E aí veio a Lei Maria da Penha, que modificou esse comportamento. Okay? E aí eu vou me perguntar sobre como é que foi depois com a Lei Maria da Penha. Mas eu quero dizer antes, e isso para mim é muito importante, como era o trabalho dentro da delegacia. As pessoas dentro da delegacia falavam, é linguagem corrente, trabalho morto. Toda segunda-feira vem a mesma coisa. Toda segunda-feira reproduz, o final de semana. Essa ideia do trabalho morto, fala corrente, não impedia que os próprios policiais fossem altamente positivos em relação ao que estavam fazendo. Se me permitem, eu ouvi várias vezes a expressão, nós fazemos polícia e não polícia. E polícia era aquilo, quando você vai numa delegacia e não é nem ouvido. Diz, não, minha filha, vai embora, isso aí é problema de casal, vai embora. Você desprezava o que estava sendo dito, esquecendo que um dos produtos do serviço de polícia é justamente a acolha, receber a queixa. Isso é um produto do serviço de polícia. Aliás, na teoria da polícia, esse é o primeiro produto. O crime é o último produto. Se você pegar nossos policiais militares que estão aqui, eles entendem que boa parte do que eles fazem não é sair por aí com a viatura atrás de bandido. Tem muito outro trabalho que é feito e não é necessariamente a algema e a arma que determinam o trabalho que eles estão fazendo. Aliás, é uma das grandes questões. Então, eu me concentrei na ideia do trabalho morto, porque eu disse para a delegada, eu disse, olha, vamos fazer o registro de todo mundo que vem aqui. Porque, a partir de um registro de N queixas, nós tínhamos menos de 5% de inquéritos. Eu exagerei, os 5% foi uma vez. Em geral, eram 2%, 3% de inquéritos. E o número de intimações era o dobro, e às vezes mais do que isso. Então, que serviço de polícia é esse? É um serviço que está além do judicial, mas está aquém, porque não está produzindo os inquéritos também. Então, cria uma situação em que eu vou elogiar o trabalho que está sendo feito, não vejo nenhuma dificuldade de fazer isso, meus parabéns, sempre cumprimentei os delegados, delegadas e particularmente os psicólogos e psicólogas, porque eu disse, é fantástico. Só que isso não consegue fazer o outro passo, quer dizer o seguinte, aqui é menos valorizado que qualquer outra delegacia. Ainda não tem o reconhecimento de que isso é um trabalho policial.
Não sei se me entende. Faz um trabalho fantástico, mas que não tem o próprio o merecido reconhecimento. Então, eu fiz nas estatísticas, mostrando que o que era importante era registrar que dos 1.500 casos, me lembrei agora aproximadamente do número de um ano, nós tínhamos 4.000 pessoas, às vezes, que vinham ali. Tem alguma coisa? 4.000 pessoas. A delegada ouvia todo mundo falar. Ela se portava, às vezes, de um ponto de vista que eu chamei de mediação policial. Não existe isso, tá? Mediação policial, porque era uma mediação, uma tentativa de mediação, que virava uma arbitragem. Olha, nunca mais faça isso, você faça aquilo. Tentava reorganizar. Mas ela propiciava um momento de controvérsia. Com o atendimento psicológico, nós passamos por um outro patamar. É difícil agora explicar em pouco tempo, mas eu queria que vocês fixassem na ideia do psicólogo e da recepção. Na recepção, a gente viu muitas vezes a mulher vindo e ela conta o seu caso, que a gente sabe que ela vai contar outras vezes também, né? Ao longo do processo. Também tem um outro problema disso. Mas ela contava na recepção. 2 tipos de reação. Ela de novo ou coitadinha. Dependendo do tipo de reação, lá na recepção, ela era encaminhada para o trabalho psicológico, está chorando, vai lá para o trabalho psicológico. Se não, está meio determinada, sabe o que quer? Vai lá para o registro, que eu estou chamando ali de arquivo. Ora, essa primeira triagem já pressupõe 2 vias, certo? Uma para o registro e outra que vai direto para o psicólogo. Agora, a do registro vai voltar para a delegada e a delegada vai consultar de novo os psicólogos. Muitas vezes eu vi isso, o delegado saindo e perguntando, dizendo como é que nós vamos encaminhar isso, qual é a melhor maneira, perguntando aos psicólogos. Eu disse, está havendo aqui uma centralidade do trabalho psicológico, ou do atendimento psicológico, que é altamente relevante para a definição da economia processual. Dependia desse movimento para definir como ia ser encaminhado o processo. É uma ideia muito importante de dizer, estamos atendendo a uma demanda maior do que simplesmente a demanda do tipo. Nós estamos atendendo sujeitos. Essa é a minha temática. Nós precisamos ouvir os sujeitos. Segundo momento, a partir da Lei Maria da Penha, e ninguém vai me dizer que Lei Maria da Penha é Lei Maria da Penha. Foram 6 anos até que ela virou ação incondicionada. 4 anos até que ela virou constitucional, lá no Supremo. Muito debate. Está cheio, tem 145 PLs só dessa legislatura querendo modificar a Lei Maria da Penha. Não é um movimento muito simples esse também. Tá? Observamos agora as práticas, ao longo dos anos aqui em Santa Catarina, particularmente. O que nós vimos foi muito diferente do que nós esperávamos. Foram as audiências, que eu já comentei, de ratificação. O centro do trabalho eram essas audiências de ratificação, onde o magistrado ouvia, particularmente a vítima, pensando na renúncia da representação, pelo menos até 2012. O que eu tenho aqui? Uma nova triagem também de casos. O que eu queria chamar a atenção sobre essa triagem, vocês podem ler nos nossos artigos, é que essas triagens eram também lugares de escuta. Não sei se estão me entendendo. Parece que o próprio magistrado reproduzia aquele lugar de escuta que antes era do delegado, da delegada, dentro do ambiente agora judicial. Mas não era para isso, era o contrário até. Era para justamente dar celeridade e justamente trazer um processamento que fosse penal. Mas não era isso também o que estava acontecendo. Eu repito, isso para mim é uma identificação dos próprios operadores, nesse caso os magistrados, magistradas, de que havia algo intratável judicialmente na violência de gênero. Não quer dizer que não deva ser tratado, trabalhado, criminalizado, mas tem algo intratável, algo que escapa. Algo que não está no cômputo do tipo. Algo que está, a doutora Eugênia usou muita palavra, eu quero também usar, complexidade. Nós estamos no meio da complexidade. Não adianta fingir que nós temos um ato e é sobre esse ato que nós vamos trabalhar. Não é. O ato, na verdade, vira, e eu vi nos atendimentos e vimos também no próprio trabalho das audiências de ratificação, o ato vira caso. E o caso é uma narrativa.
cruzada de desejos, de histórias, de vontades, de insatisfações, de pequenas mesquinharias cotidianas. Eu, magistrado, delegado, disse, o que eu faço com tudo isso? Eu vou direto ao ato, porque eu não sei tratar o restante. Então, acho que as audiências de ratificação foram também, como atendimento psicológico, um lugar para dar vazão a isso, que eu vou chamar daqui a pouco de restos. Acho que tem esse resto. E esse resto, ele vai justamente nos pautar na outra possibilidade. Ah, que ótimo. Ele vai nos pautar diretamente no momento atual. Ao invés agora, então, de nós nos concentrarmos, primeiro, na delegacia, com primeira instância que dissolvia, não nos concentramos mais, porque vamos agora aos tribunais. Não vamos aos tribunais agora, porque o CNJ, com o seu protagonismo, está nos abrindo outra possibilidade, de justiça restaurativa. Eu não vou ter tempo, mas todo mundo pode acessar o documento que o CNJ fez, um levantamento 16/18, sobre lei Maria da Penha e justiça restaurativa. O problema disso, do meu ponto de vista, é que isso está trazendo um modelo acima de todos os outros, que é a conciliação. A conciliação não pode ser objetivo. A justiça restaurativa não é feita só de conciliação. Não é feita só de bom entendimento. Ela é feita de discórdia, mas é um lugar, uma tribuna, que possibilita adequadamente isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer comentários rápidos é, fizemos pesquisas sobre grupos de reflexão masculino, que eu achei muito interessante, mas, enfim, não vou ter tempo, mas tenho que dizer isso. Os grupos, muitas vezes, eles eram lugares em que a pessoa tinha que reconhecer a sua culpa. Não é questão da culpa, é uma questão justamente de autorreflexão e de mudança de comportamento. Muitas vezes as pessoas que começavam os grupos de reflexão eram encaminhados por uma determinação de um magistrado ou uma magistrada. Eles chegavam lá, a primeira coisa que eles diziam, não fui ouvido, eu sou inocente. A gente não está preocupado com a inocência, nós estamos preocupados com a mudança de comportamento que deveria ser produzido. Então, acho que aqui nos leva a primeira essa reflexão. A segunda são os círculos, né? Ou, enfim, uma mediação feita por círculos, e a gente tem realmente tem que pensar se esses círculos eles correspondem a essa demanda, ou sempre correspondem à melhor demanda. Vou particularmente falar... Deixa eu ver como é que eu vou pular aqui para os meus... Eu estava pensando, né, nessa dinâmica que eu já comentei, ok? O aumento da penalização. Foi muito curioso também o levantamento que eu fiz na dinâmica do Legislativo esse ano, porque eu vi que não tem partido. Todos os partidos estão pela judicialização. Né? A lei, por exemplo, 13.871, acabou de ser promulgada, fala isso. Ele vai arcar com os custos no SUS, vai arcar com os custos... Você não está falando de população pobre, particularmente, ele não vai arcar com nada, ele vai ser mais preso porque não vai conseguir arcar com esses custos. Então, tem alguma coisa aqui que eu acho que valeria a pena pensar em modelos um pouco mais plurais. Em março, nós organizamos um seminário aqui em Florianópolis e em Lages, de justiça restaurativa no campo da violência de gênero, trazendo um outro modelo canadense, tá? Que eu estou traduzindo o texto, acho que até o final do ano vai estar no nosso site também, que é um modelo de uma aproximação ou uma abordagem relacional, que não é a abordagem do círculo da paz, porque a paz não é um objetivo em si mesmo. E a paz você só faz entre quem está de acordo, você precisa avançar nisso. O ME, ou mais, né, que é o modelo canadense, que eu estou traduzindo o texto, está disponível nesse site, Equijustice, que é o professor Sérgio Charbonneau que coordena, ele veio aqui para estar conosco, e nos apresentou um modelo que não é o de bom entendimento, não, desculpe. É pensar que o conflito é importante. Posso dizer que o conflito é produtivo socialmente, produtivo na relação. O problema são as consequências que às vezes vêm da falta de possibilidade de exprimir o conflito de outra forma. Então, tem aqui alguma coisa que nós precisamos aprender sobre o próprio conflito. Você falou mais 50 minutos? Não, era 5, era só para confirmar. Bom, o que eu estou chamando de judicialização, essa leitura criminalizante, ela obviamente que é importante. Nossa sociedade vive disso. Mas nós não podemos reduzir a nossa sociedade a uma visão contratualista. Como se tudo fosse um contrato. Eu preciso me comportar assim, você assim, vamos fazer um pacto e tudo. Porque nós não somos entidades
fechadas. Nós somos o tempo inteiro atravessados, Freud já nos ensinou, nós somos atravessados por outros elementos, que não nossa racionalidade. Porque é uma pessoa que mata uma outra, porque quer lhe tirar os atributos, e depois se suicida também, não parece ser alguma pessoa que agiu, desculpe, racionalmente. E não estou desculpando. Penalmente, isso pode ser uma escusa, mas do ponto de vista antropológico, não ser racional significa ser cultural, significa ser humano. E é esse tipo de comportamento que a gente talvez não consiga modificar. Eu vejo aqui um primeiro problema, tá? Só vou terminar com esses problemas, que nós confundimos lei, direito e justiça. São três entidades completamente diferentes, autônomas. Eu vou começar pelas pesquisas da justiça, que os antropólogos têm feito nos últimos anos, como os magistrados têm se dado o direito de dizer o direito. Já não é mais o legislador que diz o direito. E a gente está vendo isso, inclusive, por iniciativas lá no Supremo, que estão pressionando o próprio legislativo a tomar atitudes, produzir momentos legais. O que eu estou chamando a atenção disso? É que a justiça, ela é uma operação, para muitas vezes das pessoas que são atendidas, um processamento burocrático formal, sem sentido, e que no final não produz aquilo que ela diz que ela é, justiça. Tem aqui uma dificuldade primeira, que é nós compreendermos que a justiça é alguma coisa, eu gosto da palavra em francês, insaisissable. É aquilo que você não consegue pegar. Mas também é uma operação técnica, que tem que ter uma finalidade, tem que ter um processamento. Então, o primeiro tipo de processamento é a tipificação penal. Eu acho que eu já argumentei bastante, ela não dá conta do ato, ou se quiser, ela vai para o ato, ela não vê o filme, ela faz a fotografia, não está vendo o filme. Não quer dizer que não precisa penalizar, só quer dizer que preciso ver os limites dessa própria estratégia de penalização. A tipificação é uma tradução ou uma redução ao ato. E o que nós estamos falando não é redutível a um ato. Vou dar um exemplo rápido, já que eu não vou poder fazer metade da minha apresentação. É como se fala, por exemplo, bater em idoso. Violência contra o idoso. A palavra violência aqui não serve para nada, porque ela só julga a pessoa que cometeu o ato. Ela não está vendo a diferença, por exemplo, entre fazer violência contra um idoso e ser resultado, esse ato, do estresse do cuidador. Não sei se vocês têm experiência com cuidadores. Não é fácil. Não é fácil. Eu tive um pai, tenho uma mãe agora que estão com acompanhamento. Não é fácil. Tem uma hora que você está exaurido. Aliás, tem não sei se é para falar, mas eu tenho um filho recém-nascido, 30 dias hoje. Ele... Muito obrigado. Eu vou levar para ele. Ele me domina completamente. Domina todos os meus horários. Então, se uma hora, eu fico às vezes pensando eu mesmo, se eu perder a paciência com ele, eu não estou fazendo nada contra outra coisa que o meu objeto de amor. Mas eu perdi o controle. Tem alguma coisa aqui que precisa ser trabalhada também. A gente tem que trabalhar mais os homens no sentido de que eles também são sujeitos e que têm que ser escutados. Tem alguma coisa aqui a mais. Eu não estou falando... Certo. Tem alguma coisa a mais aqui que não se reduz ao modelo que nós já temos, que é o da dominação masculina. Se o mundo fosse feito só de dominação masculina, bom, não precisa dizer, né? A desembargadora, não preciso dizer. O mundo não é feito assim, mas existe a assimetria de gênero, e ela é estruturante da nossa sociedade. Não quer dizer que sempre eu tenha as mesmas condições. Finalmente, eu acho que vale a pena, então, refletir sobre o que nos move em direção à judicialização. Do meu ponto de vista, o que move é essa racionalidade penal. Basta ouvir o Jornal Nacional todo dia e você vai ouvir. A pessoa cometeu um crime, lá vai e se diz qual é a pena. Como se uma coisa fosse equivalente à outra. Nem se sabe se cometeu, porque aquilo é uma manifestação jornalística. Tem um processamento para ser dado. Se confundindo, então, a ideia da justiça com a ideia do direito. O direito é uma operação, com as suas limitações e possibilidades. A racionalidade penal confunde duas coisas. E isso é uma gramática não só do judiciário, é uma gramática hoje do social. O social confunde o comportamento que eu quero negar
o comportamento que eu quero dizer que ele não deve ser feito, ou deve obrigatoriamente ser feito. Então, é uma norma de comportamento com uma norma de sanção. São duas coisas diferentes. As normas de comportamento, elas não são todas elas representadas numa norma de sanção. Não sei se estão entendendo. Se você tem, agora eu falei do meu filho, eu tenho que olhar para ele e dizer, escuta, ele está chorando, deve ser alguma coisa que eu preciso compreender. Esse movimento de preciso compreender essa alguma coisa faz com que ele não seja culpado de. E o importante aqui é que ver a dominação masculina não como uma dominação de um agente contra uma outra pessoa, mas ver uma sociedade que reproduz a desigualdade e tentar ver como nós poderíamos falar sobre isso de outra forma. A racionalidade penal é um vício e é uma gramática que nos aprisiona. Vou falar desses 3 elementos e encerro. Eu acho que a produção de justiça, ela pressupõe reconhecimento, foi dito pelo Dr. Eugênio, acho que é importantíssimo reconhecer. O nome feminicídio ajuda a reconhecer, dá visibilidade, mas é como ela está dizendo, o nome em si mesmo não, precisa ainda ser traduzido em práticas. Mas eu queria também falar de que o reconhecimento, traduzido em normas jurídicas, ou chamados ganhos normativos, eles são limitados. Tantas leis nós estamos falando agora, e ao mesmo tempo estão aumentando os casos. Não há uma correspondência entre comportamento, ou norma de comportamento, e norma de sanção. E, finalmente, eu vou também fazer uma passagem da... Eu acho que ele não quer, porque esgotou meu tempo. Tem alguma coisa? Aqui está, apertar o botão mais forte. Tá? É uma boa sugestão. Bom, vou começar pelo reconhecimento. No final, vou falar também sobre sujeito. O reconhecimento, e é isso que é o problema, tá? Eu estou tomando aqui pelo Axel Honneth, luta de reconhecimento envolve não só a ideia de relações jurídicas ou direitos. Por exemplo, dos atendimentos que eu vejo na Delegacia da Mulher, eu vejo muitas vezes um reconhecimento que não é do seu direito só, mas é do seu direito de ser de uma forma, é de ser aceito pelo outro, é, no fundo, um reconhecimento de uma relação de afeto também. Isso não está eliminado. A relação de afeto está presente. Mas eu estou reconhecendo só os direitos. E mais do que isso, e aí é que é o meu ponto, é que nós, reconhecimento segundo o Axel Honneth, tem um terceiro eixo, que é o da ética. Nós não estamos mudando a comunidade de valores. E é sobre ela que nós precisamos mudar, porque ela é que orienta nossas condutas. O direito é uma maneira de falar sobre normas de conduta, particularmente ligadas à sanção, mas não são o único. Então, acho que reduzir o reconhecimento às normas jurídicas é um equívoco. As demandas ultrapassam isso. Chama também dádiva ambivalente, é de uma definição da Butler, porque muitas vezes o reconhecimento é feito por limitações. Enquanto não tinha o tipo penal feminicídio, a limitação estava no tipo. Então, é um reconhecimento limitado. Mas mais do que isso, num processo penal, a vítima é uma testemunha. Ela não tem direito de se expressar no seu completo, dos seus desejos. Ela tem que expressar sobre aquilo que aconteceu e que está sendo julgado. Esse limite dela significa que o reconhecimento é feito dentro de certos parâmetros. E esses parâmetros parece, então, que oferecem possibilidade de entrada, mas também limitam essa entrada. A Butler escreveu sobre a união homoafetiva, particularmente para falar de dádiva ambivalente. Ela disse, bom, para ter reconhecimento, precisa ter união homoafetiva, com características que são dadas de antemão, para ver se aquilo é ou não. Não posso eu me auto-reconhecer. Tá? Então, é uma dádiva ambivalente que abre uma porta, mas não avança sobre ela. A outra é que, mesmo tendo tipo penal, nós abrimos uma porta, mas nós escolhemos como as pessoas vão entrar. O que a doutora Salete falou, eu estava mais para frente na minha apresentação, sobre vitimização, é isso. Como é que alguém vira vítima? Não vira pelo ato, vira pelo reconhecimento sobre isso. E reconhecimento sobre esse ato é ambivalente, porque às vezes a gente quer reconhecer e não dá conta. Vou terminar com essa citação da Judith Butler, com a ideia de que nós, na verdade, pensamos que a norma pode produzir sujeito. E que só existe sujeito à medida que existe capacidade de agir. Mas a capacidade de agir ou de agência está muito mais disseminada do que simplesmente reduzida naquele ato que nós estamos pensando. O que ela diz é, se existe alguma liberdade, se existe alguma relação ética, é dentro da ideia de que
A norma não pode estar ausente da minha reflexão, mas eu posso utilizar a própria lei como uma ideia mobilizadora para o meu ato de violência. Não sei se estão me entendendo. Porque o que significa é que eu não posso negar a existência dessa lei, mas ela não necessariamente confirma a minha possibilidade. Eu queria terminar com essa ideia, dizendo que todos somos sujeitos e todos temos agência, mesmo na condição de assujeitados. Mesmo na condição de dominados, nós temos agência. Convido vocês a pensarem um pouquinho sobre essas ideias e verem da pertinência delas ou não. Era para parar, mas acho que sim, né? Gostaria de agradecer. Vamos aplaudir. Não estou conseguindo. Infelizmente, nós temos que encerrar esse momento, essa mesa, né? E aqui eu chamo professora Eugênia, né, e professor Teófilo de professores, porque eu acho que, como a senhora mesmo disse, é uma homenagem, né? Porque o professor é aquele que nos provoca a refletir, a pensar e, assim, nos construirmos também nesse nosso caminho pela vida. Então, todos esses apontamentos trazidos aqui, que infelizmente não teremos nesse momento tempo para um debate mais ampliado, pergunta da plateia, porque seria bem importante, mas que, com todos esses apontamentos dos professores, nós possamos refletir, seguir pensando, construindo, buscando esses espaços, né, o site, por eles indicados, outros caminhos, para que a gente não deixe essa reflexão ficar aqui dentro dessas paredes, mas que siga com a gente, né? Siga com todos nós. E agora vou passar para o cerimonialista. Nós estamos um pouco atrasados. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou convidar a juíza doutora Lilian Teles de Saveira para fazer a entrega da nossa lembrança à delegada Eugênia Villa, por favor. Convido o doutor Maurício Tabiano Mortari também para fazer a entrega ao professor doutor Teófilo Riviotes, e o doutor Gilmar Antônio fará a entrega à nossa assistente social, a senhora Olindina Krieger, por favor. Agradecendo a presença dos membros desta mesa, nós informamos que agora nós vamos a um coffee break, retornando às 11 horas, por favor.